Vamos começar. Semana passada, nós demos o nosso pontapé inicial a falar justamente sobre os primeiros pontos a respeito do Apocalipse, e nós percebemos já de início que, quando falamos sobre a palavra revelação, literalmente a palavra é Apocalipse, não é? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, capítulo 1 de Apocalipse, quando lemos a revelação de Jesus Cristo, que é uma tradução do português, do grego para o português, a palavra é literalmente Apocalipse de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, nós temos os primeiros 3 versículos. A nossa sugestão a todos é que pudéssemos ler com mais propriedade, um pouco mais de calma, com mais solitude, o capítulo 1 do Apocalipse. E, naturalmente, nós vamos percorrer, talvez, na semana que vem, o capítulo 2 e 3. Mas, especialmente, nós temos essa parte introdutória para que nós possamos, pelo menos, ter uma noção do livro, do contexto, da situação onde o apóstolo João ele acaba por registrar essa revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Apocalipse não é de João, né? Interessante que, se você olhar para o título que é colocado pela editora, não é? Pela publicadora da Bíblia, da sua Bíblia, como está na minha aqui, o título é Apocalipse do Apóstolo São João, né? Na verdade, o Apocalipse não é de João, de São João, como está na minha Bíblia, mas o Apocalipse é de Jesus Cristo. É bem interessante esse detalhe, até porque o João, ele não é o originário, ele não é aquele que fornece essa revelação, mas ele é apenas um intermédio. Então, vale a pena dizer a respeito desse detalhe, desse pequeno detalhe, porque as publicadoras, né, quando a gente vai estudar o Apocalipse de João, o Apocalipse de São João, na verdade, a profecia de João, né, ela, na verdade, é uma revelação de Jesus Cristo. É o Apocalipse de Jesus Cristo. Muito bem. Semana passada também vimos um pouco a respeito do que significa Apocalipse, e a palavra melhor que eu prefiro usar é desvendamento. Né? Desvendamento. Não é apenas uma revelação que se criou, mas é algo que já existe e que é desvendado. Não é? Ou descortinado. Então, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Falamos também que ela tem a ver com o triunfo futuro e final de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus Cristo, a plena concretização do reino de Deus, e falamos um bocadinho do reino de Deus. Hoje nós vamos voltar a falar um bocadinho do reino de Deus, até porque é importante que nós percebamos que o foco não é a igreja em si, mas o reino de Deus. Então, temos uma pequena diferença entre reino de Deus e igreja. Nós vamos procurar fazer essa distinção, não é? Vamos, além disso, desenvolver aqui alguma ideia a respeito das interpretações. Nós vamos perceber aqui que as interpretações do Apocalipse, elas são plurais, né? Basta que você vá numa livraria hoje
principalmente uma livraria evangélica, né? Você vai ver uma livraria de cunho religioso, você vai ver, por exemplo, uma série de livros a respeito do Apocalipse. E cada livro possui uma tendência, uma inclinação, uma interpretação. Mas nós vamos dar pelo menos 4 interpretações fundamentais aqui com respeito a essa questão do Apocalipse. Ok? Então, eu vou fazer um partilhamento da tela. Deixa eu ver aqui, para ficar mais didático para nós, né? Eu não sei se os irmãos conseguem me ver quando eu estou a partilhar a tela. Sim. Mas... conseguimos. Consegue, né? Então, nós já falamos sobre um pouco a respeito do Apocalipse, como vimos, né? O triunfo futuro, a segunda volta de Cristo, e a importância do Apocalipse como um encorajamento, um consolo para aqueles irmãos do final do primeiro século que estavam a passar por uma grave e grande perseguição. Tá? Então, vamos falar rapidamente sobre quem é este João, aquele que foi o receptor e intermédio dessa revelação de Jesus Cristo. Primeiramente, nós temos que lembrar que João aí não é o João Batista, nem é o outro João, senão o João apóstolo, discípulo de Jesus, filho de Zebedeu. Lembra-se que o João possuía um irmão na época de colegiado ali, junto dos discípulos. João possuía um irmão. Você lembra quem é o irmão de João? Não é? Lembra que, se você é da minha época, dos Cordeirinhos de Cristo, quando você ouvia Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Então, é Tiago, o irmão de João. Esse Tiago, ele vai morrer, ele é o primeiro apóstolo que vai morrer nas mãos de Herodes. Você deve se lembrar disso. Capítulo 12 de Atos, Tiago vai ser degolado por Herodes à frente do público, à frente da multidão. Justamente ele vai prender aí tanto Tiago quanto Pedro. Pedro vai ficar encarcerado e vai passar então depois por aquela libertação. Mas Tiago não. Tiago ele acaba morrendo. João é o mais novo. A tradição eclesiástica, a história eclesiástica nos diz que João era um dos mais novos dos discípulos, e é tanto que ele vai viver pelo menos até perto do ano 100, onde vai morrer encarcerado, também preso na ilha de Patmos, já não a mando dos judeus, nem de Herodes, mas a mando do imperador Domiciano, que nós vamos ver quem é. Alguns fatores importantes que fazem de João o intermédio desse Apocalipse de Jesus. O primeiro fator é que João estava familiarizado com o Antigo Testamento. Por isso que nós vamos encontrar, por exemplo, uma série de figuras, uma série de símbolos ligados, por exemplo, a Isaías, ao profeta Isaías, ao profeta Ezequiel, ao profeta Daniel. Nós vamos perceber que João estava realmente familiarizado com o Antigo Testamento. Segundo fator de João, que como o recipiente, né, ele era o recipiente da revelação profética. Percebam que João ele vai viver 3 anos junto de Jesus Cristo, vai depois então fazer esse grande registro que está em 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3, quando ele diz o que era desde o princípio,
o que nós temos ouvido e visto, que as nossas mãos contemplaram, que as nossas mãos tocaram, os nossos olhos contemplaram com respeito ao verbo da vida, ao Logos, e o Logos se manifestou e temos comunhão com ele. Quer dizer, João foi aquele que vivenciou todos os momentos, os grandes eventos da história da salvação. João estava presente. João está presente, por exemplo, na crucificação, junto de Maria. João está junto da igreja, dos primeiros crentes ali, ele está junto do Pentecoste. João é aquele que ele faz parte da igreja de Jerusalém, e ele, então, viveu Jesus Cristo na sua plenitude. É tanto que, segundo a interpretação do livro de João, do próprio Evangelho de João, João é chamado discípulo amado, discípulo que Jesus amava, embora que João começa a sua vida como pescador, e tudo indica que João era um parente de Jesus, não é? Chegado a Jesus, mas ele começa a fazer parte ali, ele começa a fazer parte no meio daqueles discípulos, e o João acaba, por exemplo, por expressar um temperamento extremamente colérico, né? Ele e Tiago eram chamados por Jesus de filhos do trovão, né? Os filhos de Zebedeu, né, eram chamados de filhos do trovão. Tanto que, numa das passagens que me chama muita atenção, esse João, que no princípio não é chamado de discípulo do amor, ele vai ser visto como discípulo do amor já velhinho, né? Já na sua última parte da vida, quando João já está em Éfeso, e depois ele vai vivenciar ali na Ásia Menor. O João, por exemplo, pede que desça fogo do céu para consumir uma aldeia que não quis receber Jesus e os discípulos. Então, é bem interessante isso. Ele é extremamente irritadiço, né? Iracundo. O que nos chama a atenção é que depois, então, ele vai falar. A primeira carta de João vai falar muito sobre o amor. Como nós falamos aqui, ele havia convivido e conhecido a Jesus profundamente, né? Participado de todos os eventos da vida de Cristo, e entendia que a sua visão era a mesma de Daniel. O que João estava a receber, Daniel também recebera essa mesma visão. É interessante, por exemplo, se você for ao livro de Daniel, e vale a pena a gente dar uma chegada rápida ali em Daniel, e nós vamos perceber o capítulo 7, versículo 9 a 14, por exemplo, quando Daniel ele tem essa visão, que é a visão celestial, destes animais, né, desses entes. E a descrição desses animais é justamente a mesma descrição que João faz logo no capítulo 4 do Apocalipse. No versículo 9, diz assim, que eu continuei olhando, versículo Daniel 7, 9, estejam aí conosco. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Seu vestido era branco como a neve. Ele começa a descrever a mesma descrição que João faz de Jesus no primeiro capítulo. O cabelo da sua cabeça era como a lã limpa, o seu trono, chamas de fogo, as rodas dele, fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Perceba aí. Versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que um animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E é justamente esse animal que João denomina como cordeiro. E quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida,
Então, nós vamos fazendo aqui uma leitura muito semelhante, muito paralela à do Apocalipse. Então, é muito interessante esse aspecto aí da relação de Daniel, e é interessante que Daniel ele tem uma visão celestial, né? Uma visão celestial. E até que ponto, por exemplo, depois nós vamos tentar pensar um pouco se realmente toda essa visão foi uma visão simplesmente simbólica ou se foi realmente uma visão literal do Apocalipse. Bem, no capítulo, no item 6 aqui, nós estamos falando sobre os fatores, né, de João como intermédio dessa profecia, e lembramos que ele estava experimentando o ódio do mundo pela igreja. Então, é justamente essa época quando nós percebemos que João realmente foi, deveria ser aquele que foi o intermédio aí da revelação do nosso Senhor Jesus. Agora, a data que o Apocalipse foi escrito foi justamente durante o reinado de Domiciano. Domiciano reinou aí de 81 a 96, logo depois da situação fatídica do imperador Nero, e o Domiciano foi um grande algoz da igreja. Foi ele quem, por exemplo, decretou uma perseguição geral sobre todos os cristãos no Império Romano. Notem que Nero ele tem uma ação direta sobre os cristãos de Roma. Os outros, antes de Nero e de Domiciano, eles tinham sempre uma perseguição localizada. Nós vamos perceber, por exemplo, que Domiciano não. Domiciano ele vai decretar uma perseguição geral sobre todos os cristãos de todo o Império Romano. Quer dizer, isso incluía toda a região do sul da Europa, toda a norte da África. Naturalmente, os cristãos já estavam espalhados, começando a se espalhar nessa época ali, e toda a Palestina, né? Toda a Ásia Menor. Então, é justamente nesse reinado, nesse governo aí de Domiciano, que ele vai decretar essa perseguição. E é justamente essa época que o João vai estar preso. História eclesiástica vai dizer justamente que João vai ser um presbítero e depois um bispo da igreja de Éfeso. E se você perceber aí, existe esse mapinha, eu espero que você esteja vendo esse mapinha, e você vai perceber aqui a quem foi destinado esse Apocalipse. Esse Apocalipse, no primeiro momento, não foi destinado a muita gente, foi destinado a 7 igrejas históricas da Ásia Menor. E essa Ásia Menor, né, é interessante aí, essa Ásia Menor, que ela toma toda essa região aqui, ela é chamada hoje de Turquia. Se você vai à Turquia, você vai encontrar, por exemplo, os monumentos nas cidades aí que ainda estão por lá, né? E nós percebemos aqui essas igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Éfeso era mais litorânea, e Esmirna também mais litorânea. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, que Patmos vai se situar justamente nessa região do Mar Egeu, né? E aqui é que e João vai ficar ali preso até o final da sua vida. Então, essa Patmos, né, nós acabamos dizendo,
E o Apocalipse capítulo 1, você vai ver aí, o Apocalipse capítulo 1, versículo 9, nós vamos encontrar aí a descrição de que o próprio João estava justamente preso em Patmos. Veja o capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, e diz que, ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro, quer dizer, ele está se referindo a essas igrejas, o Apocalipse está sendo enviado a essas igrejas, na paciência de Jesus Cristo, no reino de Deus, no reino. Interessante que ele está a dizer, veja como é interessante essa questão de reino, nós vamos falar um pouco sobre reino, antes de nós prosseguirmos no Apocalipse. João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E é tanto que essa ênfase aí, ela é repetida. Se você perceber no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, você vai perceber aí ele dizendo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele vai repetir no versículo 9, né? Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, nós vamos perceber aí essa relação aí da sua presença na ilha de Patmos e da sua recepção como um profeta. Veja que a relação de João é um profeta. Né? Ele não é apóstolo no sentido que nós hoje ouvimos por aí, né? Toda essa coisa sobre os apóstolos, né, atuais, que, na verdade, infelizmente, temos que dizer claramente, são apenas uma descrição fantasiosa, folclórica, né? E, infelizmente, há tantos que acabam recebendo ou aceitando essa ideia de que existem hoje apóstolos no meio da igreja. Bem, então, aí vai. Para que nós possamos perceber um pouco melhor o Apocalipse, nós vamos falar sobre algumas escolas de interpretação. Então, tudo está na base da interpretação. A palavra que nós usamos para interpretação é a palavra hermenêutica, certo? Então, como nós estamos a falar, existem muitos livros, muitas pessoas, muitos pregadores que possuem uma tendência interpretativa, uma escola interpretativa, das mais variadas inclinações, né? A primeira que eu queria falar, que vai analisar o Apocalipse, é a escola preterista, certo? A palavra preterista vem de pretérito, né? Vem de palavra. Então, desculpa, da palavra passado. Então, a escola que vai enfatizar uma interpretação que ficou no passado. É essa a ideia. Então, o que eles dizem? O que essa escola diz? Essa escola diz que o Apocalipse foi escrito para os seus primeiros leitores, certo? E eles usam justamente o capítulo 1, versículo 1 para isso. Eles dizem aí, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que o Apocalipse de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, esses servos aí, eles são servos da época, aqueles que receberam essa revelação, que estavam ali, resumidamente, entre aqueles cristãos da Ásia Menor. Então, essa escola preterista ela vai interpretar
tem uma tendência de interpretar aquilo como algo que foi para o passado. Muita ênfase dentro do contexto histórico, não é? Essa escola preterista vai ter uma tendência mais de interpretar e entender que quem era, por exemplo, a besta ou o anticristo do Apocalipse e relacionar a besta e o anticristo do Apocalipse com aquele imperador ou com aquela religião daquela época. Então, essa é a tendência dessa escola chamada escola preterista. Okay? A outra escola, a outra interpretação é a interpretação historicista. O que é isso? Eles dizem que o Apocalipse é uma espécie de livro de história universal. Então, ela é escrita, né, de modo atempadamente, certo? É uma tendência, uma interpretação que justamente vai trazer para o nosso tempo de hoje vai contar uma história a respeito do que está a ser hoje o mundo, né? Desde que o mundo é mundo e ele está nos últimos tempos. É uma história universal. E as igrejas, elas não são apenas as históricas Sardes, Pérgamo, Tiatira, mas elas retratam uma perspectiva maior, alongada, ampla, que tem a ver com todas as igrejas desse tempo de hoje. Né? Não somente isso. Por exemplo, existe uma outra linha que está submetida a essa histórica ou historicista, é justamente que essa história do Apocalipse ela é dada em períodos, ou ela é mostrada em períodos. Né? Então, cada igreja, por exemplo, Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, cada uma dessas, elas são um retrato da igreja daquele período. Éfeso, por exemplo, vai falar justamente da igreja dos primeiros séculos. Já Laodiceia vai ter uma cara, um jeito, vai mostrar como a igreja dos dias de hoje. Né? Por isso que Laodiceia, quando Jesus Cristo diz, eu estou a ponto de vomitar da minha boca, você não é nem frio nem quente, não é isso? Justamente essa é a tendência de se mostrar a igreja dos dias de hoje. Então, é a escola historicista. A terceira é a escola futurista. O que nos diz a escola futurista, a interpretação futurista? Ele usa justamente, de novo, esse mesma ênfase do versículo 1, as coisas que brevemente devem acontecer, né? Que em breve devem acontecer. Então, esse breve deve acontecer ainda mais intensamente nesse período futuro. Então, o Apocalipse não está escrito para o tempo passado. Não é um conto de uma história universal, mas o Apocalipse tem uma tendência futurista. Então, as coisas que vão acontecer são os eventos do fim. Então, você quer ver o que vai acontecer no fim, você lê o Apocalipse, quando, na verdade, esse fim aí é que precisa ser interpretado corretamente, porque alguns estão a pensar que nós estamos agora, que estamos no fim. Outros, esse fim, ele já começou há muito tempo. Então, são as interpretações. Quais são os reais eventos dessa história universal, incluindo, então, nesse fim, a vinda de Jesus, o julgamento final. Então, essa escola ela olha para o futuro, não tem nada a ver com o passado. Né? E, por último, a escola simbólica.
Essa escola simbólica, ela vai tratar do livro como uma série de parábolas. E todos os eventos, todas as figuras, todos os símbolos, todos os elementos, eles são, na verdade, são símbolos que são transmitidos, então, através do próprio livro, sempre enfatizando o Cordeiro, quem é o Cordeiro, a Jerusalém Celestial, que, na verdade, é uma simbologia do que seja a Jerusalém Celestial. Não é? Então, nós temos aí essas quatro tendências aí. E o povo cristão é que escolhe, não é? É o supermercado a gosto. Se você quer interpretar o Apocalipse, você interpreta de uma maneira. Se você quer interpretar de outra maneira, também fique muito à vontade. Quer dizer, na verdade, é uma grande dificuldade, porque, como eu disse na semana passada, não nos é dado o direito de interpretar como nós queremos, ou de escolher a nossa tendência interpretativa. E é justamente isso que ocorre. Por isso que ocorrem tantas fragmentações, né? Nós já percebemos quantas vezes o mundo evangélico já se dividiu, já se fragmentou por causa dessas tendências, né? Alguns acham que Jesus já voltou, outros, por exemplo, como eu estava falando, os adventistas acreditam que Jesus já voltou. Ele está num patamar entre a terra e o céu. É uma coisa muito grega, né? Muito mitológica grega, mas é isso que eles dizem. Que Jesus está num santuário fazendo a purificação dos pecados, né? É muito estranho essa maneira de pensar e essa maneira de identificar a volta de Cristo. Jesus já voltou, é estranho pensar que Jesus já voltou, que ele já está no santuário intermédio entre o céu e a terra. Isso nós não encontramos em nenhum momento uma base bíblica tão fundamentada para afirmar isso, pelo contrário, né? Então, isso é justamente o que foi uma das grandes profecias da senhora Ellen White. Bom, então nós vamos ter essas escolas e, como eu disse, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Apocalipse ele não traz uma tendência, ele traz as quatro tendências. Ele vai revelar, de alguma maneira, as quatro, e há necessidade, por exemplo, de você perceber quando se é analisado simbolicamente, quando se é analisado literalmente, quando se é analisado historicamente, não é? E não só isso, quando há uma análise, uma afirmação histórica, ela também deve possuir uma ênfase simbólica também. Então, precisamos tomar muito cuidado. O Apocalipse, por que precisamos tomar cuidado? Porque o Apocalipse é um gênero literário muito diferente da nossa realidade. Nós não temos um direito, né, como um alvará, um símbolo, de dizer a igreja ela é assim, 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 Jesus vai fazer assim, 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 até porque esses detalhes nós não os temos todos. Tá? É um aspecto muito importante da nossa fé. Não é? A nossa fé, ela vai trabalhar questões que nem sempre vamos conseguir perceber por causa do mistério. Então, nós temos que, no meio de todas essas interpretações, ter uma tendência também do mistério de Deus, não é? Do mistério de Deus. Okay?
Muito bem, podemos ir um pouco mais? Podemos caminhar um pouco mais? Eu já tenho aqui, já são 21h25, mas eu queria deixar para vocês mais um slide, pelo menos, para ligar na semana que vem. Eu também queria ouvir um pouco alguma pergunta que talvez esteja aí a brotar na mente de vocês, tá bom? Tem uma pergunta, pastor. Pronto, então segura um pouquinho que eu vou falar Tá agora bem. sobre essa questão do tempo Cronos e do tempo Kairos. Quando nós vamos estudar a Bíblia, praticamente, ou quando nós vamos nos envolver com o reino de Deus, ou quando vamos nos envolver com a igreja, ou com a vida cristã, nós precisamos ter muito, e é muito importante isso, um ensino bíblico a respeito de como nós percebemos essa ação de Deus em nossa vida, essa ação no mundo, de Deus no mundo. Então, por exemplo, os gregos no tempo lá dos grandes clássicos, a mitologia grega, por exemplo, ela falava de uma relação entre céu e terra muito distante, não é? Então, nós tínhamos aí os deuses do Olimpo, por exemplo, vocês se lembram da mitologia, né? Os semideuses que estavam aí, que eram filhos dos deuses com os humanos, né? Nós vamos ter, por exemplo, Hércules, vamos ter outros semideuses, né? E nós vamos ter os humanos, quer dizer, os deuses, é interessante que os deuses do Olimpo, eles possuíam um relacionamento com os humanos e por causa disso, a consciência desses deuses gregos era também uma consciência muito, muito volúvel, né? E quando acontecia essa relação das divindades gregas com a Terra, eram eventos, eram grandes eventos. É interessante que a igreja acabou fazendo, a igreja do século, a igreja ocidental, acabou pegando um pouco dessa visão, dessa separação entre céu e terra. O céu, ele está distante da terra, tanto pelas ênfases que nós vamos ter no próprio livro, em alguns livros, né? Por exemplo, quando você ora, Pai Nosso que estás no céu, né? Na verdade, o texto ali não é céu no singular, mas é céus no plural. Você tem que perceber isso. Tem que ter uma certa sensibilidade para essas coisas, né? E nós precisamos aprender esses detalhes também. Ora, existem os céus, existe o céu, existe o terceiro céu, Paulo fala sobre o terceiro céu, existe aquilo que nós vamos perceber que a relação de Deus na Bíblia é uma relação muito direta da dimensão celestial com a dimensão terrena, é uma relação muito direta. Parece-nos que nós perdemos um pouco aquela concepção hebraica. A concepção hebraica de céu e terra, ela está muito dentro daquela ideia de que o mundo visível ele é contido pelo mundo invisível, certo? Ele não está separado. Veja só, o mundo terreno ele não está separado do mundo celestial.
Na concepção hebraica, você vai perceber, por exemplo, muitos anjos transitando entre o mundo visível e o mundo invisível, né? Muitos demônios também fazendo a mesma coisa. Você vai perceber esse trânsito. E já o pensamento grego já é mais lógico. Não é? O A não toca no B, quer dizer, o celeste é impossível. Por exemplo, termos uma relação com o Deus Todo-Poderoso é impossível, né? Então, e quando nós vamos falar de tempo, também o tempo tem uma grande influência na nossa concepção. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse compartilhamento de tela aqui. Coloco aqui, por exemplo, desculpa, estou tentando fazer aqui essa relação entre o reino de Deus, né, e o tempo Cronos, que é o tempo cronológico nosso, e o Kairos, que é o tempo eterno a respeito do que seja o tempo de Deus, né? Então, se fôssemos fazer uma linha ou estudar aí a história da Bíblia, pegamos a história da Bíblia, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, esses eventos, né? Criação, a queda, o período de atividade direta de Deus, depois temos um período onde Israel vai ser escolhido como instrumento das nações. Nós vamos ver a vinda de Jesus Cristo, a sua ascensão, vamos encontrar o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, depois, então, o período do apostolado da igreja até a segunda vinda de Jesus, e depois, então, depois da segunda vinda de Jesus, novos céus e nova terra, certo? Então, o que nós vamos perceber, essa é uma história panorâmica da história bíblica, né? Então, o que nós vamos perceber aí? Nós vamos perceber um tempo referente ao tempo da igreja, que é justamente onde a igreja ela vai se formar, evidentemente, como corpo de Cristo, embora que a igreja já existe desde o Antigo Testamento, mas esse tempo aqui é o que nós chamamos do tempo dos gentios, né? Depois nós vamos ter o tempo Cronos, que é o tempo visível, é o tempo onde nós estamos contando, e isso tem um início, né, com a criação, e tem um término com a segunda vinda, e temos, peço desculpa, e temos um tempo presente. Veja que o tempo presente, chamado de Kairos, é um tempo eterno de Deus, que vai tomar toda essa história chamada história visível, ou tempo Cronos, né? Então, quando nós vamos pensar em novo céu e nova terra, é muito importante que nós entendamos que o tempo Cronos, ele não está envolvendo diretamente novo céu e nova terra, embora sendo um tempo de visibilidade, é um tempo político, é um tempo físico e eterno. Por isso ele entra, nós percebemos que ele vai entrar aqui, ele está englobado pelo tempo eterno, né? Quando nós falamos, por exemplo, do tempo do Apocalipse, onde é que o tempo do Apocalipse está presente, né? Onde é que nós percebemos esse tempo do Apocalipse? O tempo do Apocalipse, ele está no tempo Kairos.
ele não está apenas a falar sobre esse tempo da igreja. O tempo do Apocalipse está falando desse período aqui, esse presente, o Kairos. Por quê? No Apocalipse nós vamos perceber, por exemplo, a queda de Satanás, vamos perceber a entrada da igreja, mas essa igreja ela vai começar justamente na primeira atividade de Abraão aqui em Israel. Nós vamos perceber, por exemplo, uma série de fatores ou de elementos históricos, e todos esses elementos estão dentro do próprio tempo eterno de Deus. Então, o Apocalipse não está a falar somente sobre o tempo da igreja. O Apocalipse está a falar sobre um tempo muito maior, muito mais amplo, que nós chamamos de reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é todo esse período. O reino de Deus está aqui. Quando nosso Senhor Jesus diz que o reino de Deus está perto, é justamente porque ele está próximo, ele chegou através da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, não chegou apenas, mas ele começou a se concretizar. O reino de Deus começa a se concretizar desde a criação, mas ele vai tomando um processo de concretização. Esse processo é um processo que vai culminar no novo céu e na nova terra. Okay? Nós podemos voltar sobre esse material, naturalmente, quando os irmãos acharem por bem.